Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje a gente vai retomar um pouquinho do conteúdo da aula passada, tá certo? Que falava sobre a classificação dos seres vivos. E aí, a gente está vendo sobre o tema diversidade de seres vivos. Nós sabemos que nosso planeta tem uma infinidade muito grande, uma diversidade muito grande de espécies, né? De seres vivos. E daí a gente faz uma pergunta: qual será a importância, né? De classificar as espécies de seres vivos para os cientistas e para todas as pessoas em geral. Então é isso que a gente vai ver, né? No capítulo do livro de vocês tem sobre esse conteúdo e a gente vai ver um pouquinho hoje, tá certo? Continuando a aula anterior. Bem, nessa aula a gente vai falar sobre biodiversidade e classificação dos seres vivos, né? Falaremos sobre a importância do registro das espécies de seres vivos, ou seja, as formas de classificação biológica. Trataremos também de reconhecer como os seres vivos são organizados e agrupados para melhor identificação das espécies. Aí a gente tem aqui várias espécies, né, de seres vivos diferentes, né? Aqui uma pergunta: por que e para que classificar os seres vivos? Qual seria a importância disso? Será que classificação de seres vivos é assunto só para cientista? Então a gente vai pular aqui, né, para o próximo slide. Aqui. Aí a gente tem uma ilustração aqui. Aí, deu uma fome. Observe o cardápio. Aqui a gente tem bife acebolado, molho de iogurte natural com cogumelos. Aqui a gente tem arroz, feijão e farinha de mandioca. Aqui salada de alface. Então, a pergunta: vocês conseguem perceber a variedade de espécies encontradas nesse cardápio? O que você sabe sobre esses organismos? Então, aqui aparentemente é só um cardápio, né, com vários alimentos. Mas vocês conseguiram perceber que dentro desse cardápio há uma variedade de espécies de seres vivos encontrados? Como assim, professora? Vamos ver lá na próximo slide. Então, saboreando a ciência. Então, agora tente reunir os seres vivos que fazem parte dos ingredientes do cardápio de acordo com a classificação abaixo. Coloque em prática o que você já sabe sobre esses seres e verifique as semelhanças e diferenças dos grupos de espécies que você conseguiu observar. Por exemplo, os fungos, né, que são espécies de seres vivos. A gente pode encontrá-los aqui nesse cardápio no molho de cogumelos, não é isso? As bactérias, que são outro tipo de seres vivos, que vão estar agrupados em um determinado reino diferente, que a gente vai conhecer um pouquinho lá na frente. Então, as bactérias aqui nesse cardápio estão presentes no iogurte, né? Aí a gente tem aqui os vegetais, presentes na salada de alface, no feijão, no arroz, na farinha de mandioca, na cebola e no tomate. E os animais, né, que são outra espécie de seres vivos, estão presentes aonde? Estão presentes no bife. Então, aparentemente aqui tem só um cardápio, né, com uma variedade de alimentos. Mas a gente pode perceber que esses alimentos possuem também uma infinidade de seres vivos presentes aí, agrupados de acordo com suas características. Então, por que classificar? Então, a necessidade de reunirem-se os seres vivos em grupos e reconhecer suas semelhanças e diferenças é algo comum no nosso dia a dia. A distinção informal dos seres vivos perde-se no tempo e na história da humanidade. Então, continuando o nosso conteúdo, a gente vai ver que a história da classificação dos seres vivos ela é tão antiga quanto o próprio homem, né? Ao longo do tempo, diferentes maneiras de classificar os seres vivos foram sendo substituídas, não necessariamente por serem certas ou erradas, mas sim porque novos conhecimentos decorrentes dos avanços científicos e tecnológicos permitiram entender melhor as relações evolutivas dos seres vivos, né? Aqui a gente tem uma imagem, né, mostrando homens primitivos, né? Uma família aqui de neandertais. Então, esses homens das cavernas, eles utilizavam o senso comum para selecionar os animais e as plantas. Aí, passando aqui o slide, próximo. Então, aí vem aqui a curiosidade de Aristóteles.
Então, a história ela revela grandes personagens que se destacaram em seus estudos e observações sobre a classificação biológica ou a classificação de seres vivos. As primeiras tentativas surgiram na Grécia Antiga. Então, Aristóteles, que era um filósofo grego, demonstrou uma visão avançada, utilizando critérios como a organização corporal para dividir os seres vivos em grupos. O seu discípulo Teofrasto, classificou as plantas por seu uso e forma de cultivo. Aí, a classificação adotada por Aristóteles, ela seguia alguns critérios, tais como a forma do corpo, tipo de nutrição, lugar em que vive, etc. Aristóteles ele classificou os seres vivos de acordo com o ambiente em que viviam, certo? Então, começando lá com os homens primitivos, eles classificavam de acordo com o senso comum. Chegando aqui, Aristóteles já passou a classificar os seres vivos de acordo com o ambiente em que viviam. Aí, pulando aqui. Outras formas de organizar os seres vivos foram surgindo, mas os registros de Aristóteles permaneceram por um longo tempo como referência para os pesquisadores. Os cientistas que se dedicavam ao estudo dos seres vivos se preocupavam em identificá-los com um nome. Além disso, descreviam as características observadas e faziam registros de suas pesquisas. Então, a gente já vê aqui, né, que os cientistas eles já se preocupavam em identificar os seres vivos com um nome, né? Além de dar um nome para as espécies, né, eles descreviam suas características e faziam registros em suas pesquisas. Então, o conhecimento produzido ao longo da história, né, já serviu de inspiração para outros pesquisadores. Aí, conhecendo novas espécies de seres vivos, né, até meados do século XV, os cientistas europeus que realizavam seus estudos na área de classificação conheciam principalmente os seres vivos encontrados em seu continente. Com o advento das grandes navegações marítimas, outras regiões foram sendo exploradas e uma grande quantidade de seres vivos passou a ser conhecida e catalogada, tornando o trabalho de nomeá-los muito difícil. Né? Aí aqui com o advento das navegações marítimas, né? Das grandes navegações, foi ampliando-se o conhecimento sobre os seres vivos. Né? Antes, os cientistas eles só conheciam, né, os seres vivos encontrados em seu ambiente, né, em seu continente. Depois passou a acontecer as navegações, né, para outros continentes, aí foram se descobrindo novas espécies, novos tipos de seres vivos. Aí, né, a vez do cientista Linneu, né, que foi um cientista importantíssimo, né, que foi o precursor ou o criador do sistema de classificação que é reconhecido e aceito até os dias atuais, né? Então, muitos anos depois, o sueco Carl von Linné, conhecido no Brasil como Linneu, ele apareceu com ideias que iriam mudar o rumo da ciência moderna. Então, ele estabeleceu categorias para agrupar os seres vivos e propôs um sistema para nomeá-los. O sistema criado por Linneu utiliza regras para escrever o nome dos seres vivos que são empregadas até hoje. Então, ele criou um sistema de classificação dos seres vivos chamado de sistema de classificação binominal, onde cada espécie ela recebia dois nomes, né? Bi vem de dois, nominal vem de nomes. Aqui, os registros de Linneu, né? Ele, na publicação do seu livro Sistema Naturae, em 1758, ele apresentou propostas detalhadas de suas pesquisas sobre classificação de seres vivos. Então, ele propôs um sistema de classificação com tanta eficiência que suas regras são adotadas até hoje. Trata-se da nomenclatura binominal, né, que atribui dois nomes a cada espécie de ser vivo. Aqui tem uma imagem mostrando aqui o livro que ele escreveu, né, Sistema Naturae. Então, classificar, né, não é mais do que agrupar, obedecendo a determinados critérios. E qual é a ciência que classifica os seres vivos? Né? É a taxonomia. Então, o conhecimento sobre a biodiversidade ele é fundamental para o alcance de um dos grandes desafios da humanidade, que é a preservação dos ecossistemas e dos seres vivos. Os avanços tecnológicos e a aquisição de novos conhecimentos vêm possibilitando novos ajustes e mudanças quanto aos critérios de classificação.
Então, a taxonomia, né, ela é uma importante ferramenta para os biólogos e por meio dela já foram descritas cerca de 1,5 milhão de espécies vivas. Além disso, sempre aparecem novas variáveis, novos termos e explicações. Não é tarefa fácil para os pesquisadores. Então, sem as regras de Linneu, né, quanta confusão. Imagine, a gente tem um exemplo aí, né, de um animal, né, de um cachorro, e tem como é escrito em algumas línguas. Por exemplo, em espanhol, cachorro se chama perro. Não sei nem se é assim que se pronuncia, mas se não for, me perdoe. Em inglês é dog. Em hebraico, keleve. Em francês, chien. Não sei também se é assim a pronúncia. Em português, cachorro ou cão. Em italiano, cane. Em alemão, hund. Já imaginou como seria se não fossem as regras de classificação de Linneu? Então, após esse sistema de classificação que Linneu criou, que o cientista Linneu criou, cada espécie, como no exemplo do cachorro aqui, ele possui um nome científico em qualquer lugar do planeta. Lá na Itália, lá na Espanha, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, na França, em qualquer país, o nome científico do cachorro vai ser um só, Canis familiaris, né? Daí a gente vê a importância que esse sistema de classificação tem. Já pensou que confusão não seria se não fosse isso, se não fosse a classificação dos seres vivos, né, das espécies? Então isso serviu para facilitar a identificação das espécies, né? Essa classificação. Então, as regras de nomenclatura, né? A gente viu aqui, a gente vai ver como é que Linneu criou as regras de nomenclatura para cada espécie. Então, as regras de classificação criadas por Linneu partem da ideia de fazer com que os cientistas em qualquer lugar do mundo escrevam o nome dos seres vivos da mesma forma, independente do idioma. Então, foi o que eu acabei de repetir. Então, para isso, ele utilizou uma nomenclatura binominal escrita em latim. Veja como escrever o nome cachorro de forma que em qualquer lugar esse animal seja identificado. Então, a gente tem aqui o nome Canis familiaris, né, que é o nome científico do cachorro. Então, o primeiro nome se refere ao gênero e deve ser escrito sempre com letra maiúscula. Aqui, ó, a regrinha. O segundo nome, né, familiares, se refere ao nome específico e escreve-se sempre com letra minúscula, certo? Então, a expressão formada por canis familiares designa o nome da espécie. Então, continuando aqui o nosso conteúdo, a gente vai ver sobre as categorias taxonômicas, né? Primeiro vem a espécie biológica, né? Então, o nome científico ele deve destacar no texto em que aparece, seja pela impressão itálico ou grafado. É obrigatório o uso de duas palavras e ele é a identidade do ser vivo. A gente tem aqui um exemplo de uma jaguatirica, né, que é um felino cujo nome científico é Leopardus pardalis. Então, a espécie biológica é um conjunto de organismos semelhantes entre si, capazes de se cruzar e gerar descendentes férteis. Aí depois das espécies, né? As espécies elas podem se agrupar e formar um gênero. Então, a jaguatirica e o gato do mato são animais de espécies diferentes, mas que pertencem ao mesmo gênero, que é o Leopardus, que é as duas espécies. Depois, os gêneros, né, mais aparentados entre si, eles podem ser agrupados e formar uma família. Então, os felídeos ou felinos, né, do latim científico Felidae, constituem uma família. Por exemplo, a pantera e a puma são animais de espécies e gêneros diferentes, mas que pertencem à mesma família, que é a família Felidae, ou dos felinos. Então, ordem, né? Então, o conjunto de famílias mais aparentadas entre si formam, por sua vez, uma ordem. Então, assim como a onça pintada, outros animais pertencem à ordem dos carnívoros, né? Que são animais que se alimentam de carne. Então, a gente tem aqui classe, né? Um conjunto de ordens mais aparentadas entre si formam uma classe. Aí a gente tem aqui várias imagens de vários animais
pertencentes à classe mamália ou à classe dos mamíferos. E existem outras classes também, dos anfíbios, dos répteis e assim sucessivamente. Os animais da ordem carnívora, né, juntamente com os animais de outras ordens, como a rodentia, como as pacas e a capivara, a quiroptera, os morcegos e primates, os chimpanzés e seres humanos, são agrupados na classe de mamália, né, que é a classe dos mamíferos, tá? Aí depois vem o filo, né? O conjunto de classes com características mais aparentadas entre si formam um filo, né? Os animais da classe dos mamíferos, juntamente com animais de outras classes, como a reptília, cobras e tartarugas, e a classe das aves, né? Galinhas, beija-flores, gaviões, são agrupados no mesmo filo, né? O filo cordata, ou o filo dos cordados, que possuem notocorda. Então, o reino, né? A última categoria taxonômica ou de classificação. Então, os filos podem ser agrupados com outros filos mais aparentados entre si, formando um reino. Então, a gente tem aqui os representantes do reino Animalia ou do reino animal. Temos alguns representantes aqui. Então, exemplos de reino, né? Os animais do filo dos cordados, juntamente com animais de outros filos, como dos artrópodes, representados por insetos, aranhas, etc., e dos moluscos, como representados por polvos, caramujos, entre outros, são agrupados no mesmo reino, que é o reino Animalia ou Metazoa. E aí, né, por tudo que já foi descrito, veja como exemplo a organização taxonômica da jaguatirica. Então, o reino da jaguatirica, Animalia ou Animalia, o filo Chordata, a classe Mammalia, a ordem carnívora, a família do Felidae, o gênero Leopardos e a espécie Leopardus pardalis, certo? Continuando. Então, aqui os reinos, né? A gente viu que a última classe taxonômica é os reinos, né? Então, atualmente, os cientistas consideram a existência de 5 reinos de seres vivos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada um desses reinos e os seus componentes. Esses reinos são reino monera, reino protista, reino fungi, reino animal e reino vegetal. Então, a gente termina por aqui, tá? Na próxima aula a gente continua.